palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo verdadeiramente convertido, porque vive na graça de Jesus. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Honras e glórias sejam dadas a Jesus, o nosso Deus vivo e presente. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te aproxime ainda mais do amor de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, você gostaria de ver uma pessoa que você ama sendo enganada, explorada? Você concordaria com uma situação dessas? Ou se insurgiria contra ela? Ninguém gosta. Mas existem pessoas que gostam de ser enganadas elas próprias e se deixam enganar. Elas se sentem importantes com isso, porque estão tão carentes que alegam que o enganador lhes dedica atenção e interesse. É estranho, mas é assim. Existem também aquelas pessoas que não gostam de serem enganadas, mas sabem que estão sendo enganadas e não reagem. Aceitam passivamente, se acomodam e não tomam qualquer ação contra aquela situação, seja por medo de alguma reação ou por vergonha de admitir estar sendo enganada. Mas existem ainda as que não aceitam ser enganadas, que quando se dão conta do engano, reagem imediatamente, se posicionando acima do enganador, que até então a mantinha subjugada. Eu espero que você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, seja uma pessoa com esse perfil. Não é bom ser enganado. E aqui está algo para anotar no coração e não esquecer
Jamais, nunca mais. Deus não quer que nós sejamos enganados. Ele nos ama e nos deixou a sua palavra com todas as diretrizes que devemos assumir para nossas vidas. Uma pessoa de Deus que se permite viver debaixo do engano causa sofrimento, não apenas a ela própria, mas também a Deus. Nós somos um espírito com o Senhor. E se sofremos, Ele sofre conosco. Mas, se nos alegramos, Ele se alegra conosco. Portanto, não apenas para o nosso bem-estar e segurança, mas também por Deus, devemos estar atentos e rejeitar todo tipo de engano, usando a sabedoria do nosso Deus. Convertido ou convencido? Todo convertido está também convencido a respeito de Jesus? Mas nem todo convencido está convertido. O convencimento é um trabalho preliminar que é feito no nosso consciente e alcança o nosso subconsciente. É algo que pode ser realizado por qualquer pessoa com habilidade e poder de persuasão. Já a conversão é uma mudança radical no nosso entendimento, no nosso espírito, na nossa forma de viver. E é algo que é realizado apenas pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós, nem eu, nem você, tem o poder de converter qualquer pessoa. Observem que a ordem de Jesus foi para anunciarmos as boas novas, pregando o Evangelho. Ele não nos deixou ordem para convertermos a ninguém. Mas existem irmãos tentando roubar a glória do Senhor e dizendo que eles próprios converteram a um e a outro. No nosso vídeo anterior sobre esse tema, o de número 361, estivemos esclarecendo sobre a diferença entre estar convertido a Jesus e estar apenas convencido. Se você ainda não assistiu a essa nossa mensagem, sugerimos que o faça. Assista. Não deixe de assistir ao nosso vídeo de número 361, esse que estamos apresentando, e que vamos sugerir ao final desta mensagem, para que você tenha uma visão mais ampla a respeito desse assunto tão intrigante. Mas o que aprendemos através da Bíblia é o seguinte: estar convertido a Jesus é estar vivendo pela fé, na graça, vivendo em espírito e para Jesus, debaixo do sacerdócio de Jesus, mas do Jesus vivo, ressuscitado e glorificado. Os irmãos que vivem ainda pela lei de Moisés não estão convertidos ao Jesus vivo. Na melhor das hipóteses, estão convertidos a Moisés. E com
cultuam ao Jesus homem ou ao Jesus morto, sendo que ambos não existem mais. Pode ser que eles estejam convencidos a respeito de Jesus, mas com certeza estão plenamente convencidos a respeito de Moisés, porque foram ensinados a seguir a Moisés e, portanto, estão na doutrina errada e estão sendo enganados. Estão sendo obrigados a realizar sacrifícios carnais como atos de judaísmo, ao invés do cristianismo. E estão debaixo de um pesado jugo de proibições e ordenanças, carregando um fardo pesado de obrigações, coisas que não provêm de Deus, mas do homem. Deus não tem qualquer interesse nos sacrifícios carnais do judaísmo e já ordenou aos irmãos da lei que despedaçem todo o jugo. Jesus está chamando a todos os que estão cansados e oprimidos pelo jugo da lei para migrarem para o regime doutrinário da sua graça, para viverem sobre um regime com jugo suave e com fardo leve. E o mais importante, com poder de salvar. 1 Coríntios 6, 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Isaías 58, 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Esse é o único jejum que o Senhor aceita. Mas por que razão nós, povo de Deus, devemos rejeitar terminantemente a lei de Moisés e buscar a verdadeira conversão a Jesus? Existem inúmeras razões para isso. A primeira é que Jesus nos trouxe o novo tratado da sua graça, com a nova doutrina da graça, e o seu novo testamento e o seu novo sacerdócio. Então, é aí onde ele deseja que nós estejamos. O novo sempre prevalece perante o velho.
Nós, da graça, somos pessoas convertidas de verdade ao Jesus ressuscitado e glorificado, e não apenas convencidos. Nós somos 101% Jesus. Nós não somos de Moisés ou de qualquer ser humano. Os irmãos da lei falam de Jesus, dizem que são de Jesus, mas não seguem a doutrina de Jesus. Eles obedecem a Moisés. Eles dizem que são de Jesus, mas quando acabam de falar, mergulham nas obras do judaísmo, nos sacrifícios da lei de Moisés, principalmente nos seus jejuns de alimentos, batismos nas águas, subidas aos montes e vigílias. Coisas que Jesus nunca nos recomendou. Desde o Antigo Testamento, o Senhor já criticava o jejum de alimentos, dos alimentos que Ele criou para o nosso prazer e sustento, e para que rendamos graças a Ele. Uma outra razão, meus irmãos, para fugirmos da lei é que a salvação é única e exclusivamente pela graça de Jesus, pela fé. Não é pelas obras, as obras da lei. Moisés e o judaísmo não salvam a ninguém. E um seguidor de Jesus precisa estar na prática do cristianismo e não no judaísmo. Você deseja ser salvo? Então precisa vir logo para o cristianismo da graça de Jesus. Não perca mais tempo além do que você já perdeu, dando ouvidos às vozes enganadoras que te conduziram até Moisés. Os irmãos da lei têm um véu. O véu de Moisés, posto sobre o coração, que funciona como um bloqueio, impedindo que eles compreendam a verdade. Mas por que isso? Qual a razão disso? É porque nós não podemos servir a Deus e ao homem. Deus requer de nós total exclusividade. E a Bíblia diz que quando eles se converterem, ou seja, quando se converterem ao Jesus vivo e presente, então esse véu lhes será retirado. 1 de Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. 2 Coríntios 3:15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. A palavra de Deus nos adverte quanto à existência de falsos mestres,
falsos doutores, falsos pastores e falsos profetas. Ora, se existem falsos pregadores e falsos ensinadores da palavra de Deus, é natural que existam também falsos convertidos. Pessoas que têm zelo de Deus, que gostam de Deus, mas que não têm entendimento de Deus. Porque um falso pastor jamais irá conduzir alguém para o caminho da verdade. E a grande maioria dos irmãos está vivendo no erro porque está sendo enganado. Estão vivendo uma mentira, pensando que estão na verdade. Jesus nos advertiu quanto aos falsos profetas que vêm até nós vestidos como ovelhas, mas que no seu interior são lobos devoradores. Notem que a expressão falsos profetas se refere não somente aos falsos profetas, mas ela é ampla e também extensiva a falsos pastores e falsos pregadores. Jesus nos instruiu para analisarmos o histórico de vida daqueles que se postulam como líderes espirituais, para vermos que tipo de frutos eles têm produzido. Uma árvore boa tem que dar bons frutos. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, nos advertiu também sobre os falsos profetas e falsos doutores que dissimuladamente introduzem heresias de perdição entre o povo de Deus através do uso de palavras fingidas e que muitos seguem as suas mentiras e blasfemam do caminho da verdade. O apóstolo João, em sua primeira carta, também nos adverte para que não creiamos em qualquer espírito, mas que antes provemos se os espíritos provêm de Deus. E ele nos deixou uma orientação prática. Todo espírito que confessa a Jesus Cristo é de Deus. Mas todo aquele que não confessa a Jesus Cristo é um espírito do anticristo. E ele nos esclarece ainda que desde aquela época, há mais de 2000 anos atrás, o espírito do anticristo já estava no mundo, já estava entre nós. Agora, tenhamos cuidado com essa instrução, porque falar o nome de Jesus, até o diabo fala. E como nos deixou dito o apóstolo Paulo, ele até se transfigura em anjo de luz. Provemos com as ações desse mestre, da forma como ele vive em família, através do seu passado e das realizações em prol da obra do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, confessar a Jesus não apenas com a boca, mas também com a própria vida. Mateus 7:15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos?
Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. 2 de Pedro 2, 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Romanos 10, 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. 2 de Coríntios 11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Vejam, meus irmãos, precisamos usar sempre a orientação do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não podemos crer em qualquer espírito. Na dúvida, oremos a Deus por discernimento. Mas qual será a razão de existirem falsos pregadores da palavra de Deus? Qual seria o interesse dos falsos mestres e falsos pastores em enganar as pessoas de Deus? A palavra de Deus também nos responde a essa pergunta. E todos nós, nos dias de hoje, temos condições de comprovar esse ensinamento. O anticristo ainda não se manifestou, mas o espírito dele, o espírito do anticristo, já está neste mundo. Em sua carta a Tito, o apóstolo Paulo fala dos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, que significa os da lei de Moisés. E ele prossegue dizendo que a eles nos convém tapar a boca, porque eles estão transtornando casas inteiras, ensinando o que não convém e que fazem isso por torpe ganância. Meus irmãos, o interesse dos falsos ensinadores é manter o povo de Deus cativo para receber deles os dízimos e as ofertas. Essa é a razão das proibições e ordenanças da lei. Eles não querem ensinar a verdade, porque a verdade liberta. E eles nem conhecem a verdade, porque se conhecessem, não viveriam na mentira. Mas tapar a boca a eles não significa que temos que sair por aí
colando fita Scott nas bocas dos falsos pregadores. Nós calamos a esses falsários e oportunistas, divulgando cada vez mais a verdade de Deus, o Evangelho salvador da graça de Jesus, o único caminho para a nossa salvação. Vejam como é importante atentarmos bem para investigar a idoneidade do local onde congregamos e entregamos os nossos dízimos. Precisamos nos certificar do uso que eles estão dando ao dinheiro recebido dos fiéis. Precisamos ter a certeza de que não estão sendo usados para comprar fazendas ou comprar joias. A devolução do dízimo é um dever para todo cristão. Mas quem entrega a sua parte no lugar errado, permanece na dívida e está privado de receber as promessas do Senhor. 1 João 4:12. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Tito 1:9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradicentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. No trecho inicial que apresentamos no livro de Mateus, capítulo 7, temos no versículo 21, Jesus nos alertando para o fato de que não basta tratá-lo de Senhor para entrar nos céus. É preciso também fazer a vontade do Pai. E isso confirma o que acabamos de dizer sobre a necessidade de termos que confirmar o estilo de vida dos pregadores. Precisamos fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que estejamos debaixo do sacerdócio de Jesus, vivendo na doutrina da sua graça, no novo tratado da sua graça, vivendo em espírito e pela fé em Jesus. Se o Senhor nos deu a nossa doutrina, não é para ficarmos na doutrina errada. Prestem muita atenção, meus irmãos, ao trecho do livro de Hebreus, que apresentaremos na sequência, e a mensagem de Deus para mim e para você, para que ninguém mais tenha dúvidas de que temos que estar convertidos a Jesus e vivendo para Ele, na doutrina e no tratado da sua graça. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Hebreus 13:9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com
com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Olha o perigo, meus irmãos. Você pode pensar que está congregando em um lugar que te dá alimento espiritual. E, na verdade, você está recebendo um engano, mentiras. Já nos versículos 22 e 23, ainda do nosso trecho inicial, Jesus prossegue em seu ensinamento, explicando que todos os que o chamam de Senhor, que juram que são dele e que realizam maravilhas, mas vivem no pecado e na iniquidade, ensinando o que não devem e pervertendo os caminhos das ovelhas que são de Deus e não são deles, sofrerão grande decepção. Essas pessoas sofrerão grande decepção no juízo final. Uma pessoa que se sujeita, que se submete a um falso líder espiritual, pode até estar convencida de Jesus, mas de forma alguma está convertida. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e seguem a sua palavra. E um verdadeiro convertido, quando entra numa zona de perigo, é alertado pelo Espírito Santo. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uma pessoa convertida a Jesus vive na obediência a Ele. E essa é a maior prova da nossa conversão. A lei de Moisés não é a nossa doutrina. A lei foi dada aos judeus através de Moisés, mas a doutrina para os gentios foi dada por Jesus através do apóstolo Paulo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus através do apóstolo Paulo. A lei, com a sua fraqueza e inutilidade, foi cumprida e extinta por Jesus, que nos trouxe o novo tratado da sua graça, o caminho pelo qual chegamos a Deus. Então, todos os que insistem na lei estão enganando o povo de Deus. Deus não nos quer vivendo na lei, que, quando existia para os judeus, era um rudimento da doutrina de Cristo. O Senhor nos quer avançando para a perfeição. Todas as vezes em que uma pessoa de Deus realiza sacrifícios carnais, a partir do sacrifício único e realizado por Jesus, depois do sacrifício eterno de Jesus, está crucificando de novo a Jesus e o está expondo a mais afrontas, insultos e ofensas à sua dignidade, porque está negando a Ele
e a toda a obra que ele realizou. Está chamando a Jesus de mentiroso. João 1,16. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Hebreus 6:1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Hebreus 7:18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua graça, que é o caminho para chegarmos a Deus. Agora vejam, meus irmãos, quantas pessoas estão se enganando e sendo enganadas no mundo. Quem vive a extinta lei de Moisés não está convertido a Jesus, como temos visto. Quem não ama ao irmão não está convertido. Precisamos tratar os irmãos com o mesmo amor com que Jesus nos trata, com o amor que gostaríamos de receber das pessoas. Quem não perdoa ao irmão não está convertido. Perdoar é difícil e, em alguns casos, é impossível para quem vive na carne. Mas quem vive no Espírito não tem qualquer dificuldade de perdoar qualquer tipo de ofensa. Quem vive na carne está preso aos valores do mundo. Então, não está convertido? Jesus disse: quem ama esta vida, perdê-la-á. Mas quem odeia esta vida, irá conservá-la para a eternidade. Deus espera, meus irmãos, que nós vivamos em espírito, da forma como iremos viver no futuro. A carne não entra no céu. E quem não está convertido ainda não é salvo. A pessoa pode realizar todos os sacrifícios carnais da lei de Moisés e até o alto flagelo, mas nada disso importa para o nosso Deus e tampouco contribui para a nossa salvação. Nada do que possamos fazer consegue pagar o preço da nossa redenção. É um alto preço, nós não temos condições de pagar. Mas Jesus já fez isso. Glórias a Ele. Jesus ofereceu o seu sangue precioso, puro e santo. Ele se sacrificou uma vez para pagar o preço de todos os nossos pecados, morrendo no nosso lugar, para que todos os que nele creem recebam a vida eterna.
Se o sacrifício de Jesus foi único e eterno, então quem prossegue realizando sacrifícios carnais está negando a obra de Jesus, está negando ao próprio Jesus e, portanto, não está convertido. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. 1 Timóteo 1, 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Glórias ao Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Uma pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor também não está convertida. Na verdade, nunca esteve. Porque ninguém se desconverte. Essa pessoa apenas foi enganada ou se enganou, pensando e dizendo que estava convertida, mas não estava. A nossa conversão é uma transformação radical. Nós mudamos da carne para o espírito, do material para o espiritual, do mundo para o céu. E isso é um procedimento irreversível. É algo que não tem volta. A nossa conversão é mais um milagre das mãos de Deus. Nós mudamos como da água para o vinho. E não existe registros de milagre de transformar vinho em água. A palavra de Deus nos diz ainda que os irmãos que vivem na lei estão debaixo de maldição e que ninguém será salvo pelas obras da lei. Então, um verdadeiro convertido, um justo, vive na graça, em espírito, e é justificado pela fé em Jesus. Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Louvado seja o Senhor. E a nossa fé de hoje, meus irmãos, é um dom que é concedido pelo próprio Deus. Ou seja, Deus faz tudo para a nossa salvação. Mas muitas pessoas não querem aceitar. Porque não são de Deus. Ninguém gosta de se sentir enganado, é verdade?
Mas a maioria das pessoas é enganada sem saber. Só que um dia a verdade vem à tona. Porém, em alguns casos, tarde demais. Ser enganado não é bom em qualquer circunstância, porque nos leva a tomar decisões equivocadas. Todos os irmãos se consideram convertidos. Dizem a todos que são convertidos. Juram que são convertidos. Mas como podemos ver, nem todos estão realmente convertidos a Jesus. Essas pessoas pensam que estão convertidas a Jesus, vivendo o cristianismo, mas na verdade estão convertidos a Moisés e ao judaísmo. E não estão no caminho da salvação. O problema, meus irmãos, é que a maioria das pessoas gosta de seguir a moda. E não estamos falando de moda do vestuário. Moda, em estatística, é o valor mais frequente de um conjunto de dados. É aquele valor que predomina, que é adotado pela maioria. Então, os irmãos seguem a moda, ao invés de procurar a verdade e seguir a Jesus. Alguns até dizem assim: se eu me der mal, eu não vou sozinho. Se eu cair, não caio sozinho. Não pense assim, meu amado irmão e minha amada irmã. Esse é um pensamento medíocre e demoníaco, que eu repreendo nesse ato. Isso não provém de Deus. Você tem a oportunidade de se salvar, de conquistar uma vida eterna no céu, ao lado de Jesus. E isso é algo que não pode ser desperdiçado. Não siga aos outros. Ore por eles. Nós temos que seguir a Jesus. Por tudo que disse o Senhor, quando Ele falou da porta larga e da porta estreita, e por tudo o que vemos no mundo de hoje, a maioria das pessoas não vai se salvar. E nós não temos que ser solidários com elas. Sentir pena dos que vão se perder não atenua em nada a sentença deles. Deus é justo. E eles tiveram a mesma oportunidade que nós de se aproximar de Jesus. Mas, por alguma razão, não o fizeram ou não quiseram. Uma das causas pode ser porque realmente não eram filhos de Deus. Mas nós não podemos ficar contra o Senhor por causa dos que se perdem. Nós temos que nos manter nos caminhos do Senhor, perseverando firmes na fé até o fim, agradecendo todos os dias pela nossa salvação e buscando conhecer cada dia mais as verdades de Deus. E orando para que os que são de Deus sejam logo convertidos a Jesus.
uma pessoa que leia a palavra de Deus regularmente, procurando o entendimento do conteúdo bíblico, dificilmente será enganada. E qualquer tentativa de engano será frustrada pela ação do Espírito Santo, o nosso hóspede permanente. Muitos irmãos afirmam que a salvação é pela graça, o que é verdade, é bíblico. Mas eles continuam na lei. Eis aí um claro conflito entre atitude e comportamento. Alguns dizem que gostam da lei, que acham importante Deus ver como eles se empenham, como se sacrificam para garantir uma salvação que não virá. Porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. É Ele quem nos salva, por sua graça e bondade, pela nossa fé. Nós não somos salvos por qualquer sacrifício carnal humano. Graças a Jesus, que Ele já fez essa obra e nos redimiu das garras de Satanás, nos libertou, nos converteu e nos vai levar consigo para a vida eterna. E agora, depois de tudo que apresentamos nessas mensagens a respeito da conversão, você não tem razão alguma para se sentir assim? Ao contrário, alegre o seu coração, porque agora você tem conhecimento da verdade, está sendo liberto dessa prisão. Mas, diante de tudo que apresentamos, cabe uma pergunta. Você está convertido ou apenas convencido? Veja bem, se você demorou a responder essa pergunta, ou se admitiu que ainda não serve a Jesus, ore ao Senhor, pedindo a ação do Espírito Santo na tua vida. E Deus vai fazer essa obra. E certamente você será um dos nossos vizinhos no céu. Que assim seja, porque assim disse o Senhor. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco.
Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo para Jesus. Sob o sacerdócio de Jesus, na graça de Jesus, para sempre com o Jesus ressuscitado e glorificado, o nosso Deus vivo e presente.